Olá! Vamos ler agora o capítulo 6, o Cristo Consolador, item 7. O Espírito de Verdade, Bordeaux, 1861. Sou o grande médico das almas e venho vos trazer o remédio que vos deve curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis em lugar nenhum a força e a consolação, pois o mundo é incapaz de dá-las. Deus faz a vossos corações um chamado supremo pelo Espiritismo. Escutai-o. Que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam eliminados de vossas almas doloridas. Estes são os monstros que sugam o vosso sangue mais puro e que vos fazem feridas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis sua divina lei. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo do coração, e então ele vos enviará seu Filho bem-amado para vos instruir e vos dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho a vós porque me chamastes. Tem momento melhor, existiria um momento mais propício, mais adequado para lermos esse trecho do Evangelho? A resposta é não. Bom, eu comentei isso logo no comecinho, quando a gente estava ainda no, não sei se foi no prelúdio, antes da introdução, objetivo da obra, alguma coisa assim, tá? A respeito do Espírito de Verdade. Então eu volto a comentar. Nós acreditamos que o Espírito de Verdade é Jesus, tá? Olha o que ele fala: sou o grande médico das almas e venho vos trazer o remédio que vos deve curar. Me faz lembrar de um trecho que está no capítulo um pouco mais à frente, sobre a fé do tamanho do grão de uma mostarda, né? Se tiverdes a fé do tamanho do grão de uma mostarda, direis a esta montanha, mova-te daqui para lá e ela se moverá. E eu tenho falado isso muito recentemente, não? Que nos falta fé, que nos falta a coragem da fé, que nos falta acreditar, que nós devemos parar de acreditar no negativo, parar de prezar pelo negativo, parar de atrair em nossas vidas o que é negativo e focarmos na fé, acreditarmos no Cristo Consolador e acreditarmos que o grande médico das almas vai nos trazer o remédio que nos deve curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos e venho salvá-los. Então veja, não vos preocupeis pelo amanhã. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos e venho salvá-los. Jesus disse, os sãos não precisam de médicos, né? Por isso que ele estava sempre próximo àquelas pessoas que naquela época eram chamadas gente de má vida. Mas hoje a gente tem um novo conceito para isso, né? Entre fracos, sofredores e enfermos. Porque a nossa sociedade encontra-se repleta de fracos, sofredores e enfermos, se é que não somos todos, né? E Jesus vem nos salvar, ou seja, Espírito de Verdade, ou seja, a espiritualidade amiga, para quem acredita em Espírito Santo, para quem acredita os santos, a energia pura, a energia cósmica. O que é que você acredita, o nome que você quer dar?
O nome não importa, gente, tá? O caminho é um só. Nós temos que deixar os nossos preconceitos de lado. O nome não importa. Eu amo essa frase. Essa frase eu falo assim com uma frequência gigante nas minhas orações. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Não somos todos nós que conseguimos uma conexão com o alto imediata, no sentido de percebermos o alívio que nos está sendo dado. Mas pode ter certeza que todos nós recebemos esse alívio e essa consolação no momento em que tentamos nos conectar. Seja através de uma prece, seja através de uma boa ação, de um bom pensamento, seja através da caridade. Então, funciona mais ou menos assim. Sempre que eu pratico o bem, que eu ajo no bem, eu estou, de certa forma, abrindo a antena para receber o alívio do alto. Muitas vezes eu tô tão envolta no material, no medo, no sofrimento, na dor, na enfermidade, que eu não consigo perceber esse alívio que está me chegando a todo instante. Então nós precisamos ampliar o nosso bem, nós precisamos ampliar para que possamos perceber essa conexão. Para quem já começou a perceber, é instantâneo. Quando a gente está aflito, quando a gente está cansado, quando a gente se sente realmente sobrecarregado, quando a gente sente que não está dando conta mais, às vezes a gente faz uma prece e no mesmo instante a gente sente como se fosse assim, uma respiração funda. Como se naquele momento tudo passasse. Ou, às vezes, a gente recebe uma ligação de uma pessoa que nos quer bem, nos perguntando como estamos. Ou uma mensagem do WhatsApp, alguma coisa assim. Alguém disposto a nos ouvir, alguém disposto a conversar conosco. Alguém disposto a nos estender a mão, que foi enviado do alto, evidentemente. Não procureis em lugar nenhum a força e a consolação, pois o mundo é incapaz de dá-las. Em um momento como o de agora, em que as pessoas estão com medo, em que as pessoas estão preocupadas, né? Então, assim, o mundo não está sendo capaz de dar a força e a consolação que todos nós precisamos. Que mundo é esse? É o nosso mundo material, né? São as coisas do dia a dia, são as nossas respostas às quais estamos acostumados. Então, quem é que pode nos dar essa consolação? É só o alto, é só a fé, é só o ser maior que você acredita que eu acredito. Deus faz a vossos corações um chamado supremo pelo Espiritismo, escutai-o. Aqui ele fala Espiritismo, mas eu falo, Deus faz a vossos corações um chamado supremo pela religião, pela religiosidade, por alguma doutrina ou ideologia, tá? Pelo cristianismo. Entendeu? Eu amplio essa visão, porque eu não acredito que seja só nós, espíritas, que sejamos os detentores da verdade. E eu acredito que Deus é único. E o que muda de uma religião para outra é simplesmente a forma como conversamos a respeito das coisas. É o approach, é a abordagem que nós damos aos diversos temas. Que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam eliminados de vossas almas doloridas. Como somos impiedosos, não é verdade? Eu me coloco no meio. Faz algum tempo que eu comecei a melhorar um pouquinho, bem pouquinho assim, e comecei a pensar no lado do outro. E aí tem algumas pessoas próximas que falam assim pra mim,
Mas o do outro lá distante, você consegue pensar nisso, né? Como você pode ter compaixão pelo outro, né? Se preocupar pelo lado do outro que tá lá distante, né? Ser solidário ou caridoso ou qualquer outra coisa assim, e não agir da mesma forma com os seus que estão mais próximos. Eu ouço isso com muita frequência, né? Como eu disse, eu comecei a melhorar um pouquinho. Então eu já consigo enxergar o outro que antes eu não enxergava, né? E acredito que os que me estão próximos, por mais que às vezes eu não fale, eu trago dentro do meu coração o tempo inteiro. O tempo inteiro eu estou fazendo oração para os que me são próximos, né? Agora o outro, às vezes eu vejo alguns outros que apresentam uma dor muito maior do que a nossa. E então isso acaba mexendo comigo. E há algum tempo atrás isso não acontecia. Estes são os monstros. Quais são os monstros? A impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade, que sugam vosso sangue mais puro, que vos fazem feridas quase sempre mortais. Sempre que nós nos ligamos a essas sensações, porque não são sentimentos, quando a gente estudar no Evangelho a Lei de Amor, a gente vai ver que não são sentimentos, são sensações, tá? Nós nos deixamos ser sugados. Não estou falando só de uma questão obsessiva, mas muitas vezes a gente pode ser sugado por nós mesmos. Porque quando nós estamos envolvidos em mentira, erro, impiedade, incredulidade, tudo é mais doloroso, tudo é mais forte, tudo atinge a gente mais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis sua divina lei. Humildes e submissos ao Criador. Humildade, essa é a palavra-chave, né? Que fala o Evangelho inteiro, que nós temos que aprender a nos trabalhar. Eu tenho um amigo que eu falo que é um novo verbo. Nós temos que aprender a nos humildar. Estamos nos humildando a cada dificuldade, cada desafio evolutivo que enfrentamos no nosso dia a dia. Qual é a sua lei divina? Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-o do fundo do coração, então ele vos enviará seu Filho, bem amado, para vos instruir e vos dizer essas boas palavras. Eis-me aqui, venho a vós porque me chamastes. Ou seja, prece, meus amigos, meus queridos irmãos, prece. Eu falo para uma pessoa que me é querida o seguinte: se as coisas na sua vida não mudaram ainda, é porque você ainda não fez orações o suficiente ou não se modificou o suficiente. E falo mais, você deveria usar todo o tempo disponível que você tem para fazer preces, para poder mudar a realidade na qual você se encontra, que é algo bastante doloroso. Como uma pessoa é muito próxima, eu posso falar isso. Mas eu falo isso a todos nós. O nosso momento é de oração. Então, todos os momentos que pudermos, devemos nos recolher à prece. Que a espiritualidade amiga esteja com todos nós. E que assim seja.